Podcast é uma produção original Cansei de Ser Pop. Informação, arte e entretenimento. Fala, cristais do pop! Estamos chegando mais um episódio do CSPcast, esse episódio super especial. Eu conversei com o Thiago Valente, sim, o dono do BookToker, também autor, mestre em letras, uma grande referência aí. Já quero aproveitar essa introdução, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, curtir, compartilhar, deixa aí pra gente qual o último livro que você leu, interaja com a gente, que a gente quer muito conhecer vocês também. Acessem a loja do Cansei de Ser Pop na Shopee, shopee.com.br/Cansei de Ser Pop. Sem mais delongas, vamos lá conferir essa entrevista. Consegue me ouvir, Ti? Tô só travado. Bom, obrigado pelo tempo, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu tô muito animado, a atmosfera toda cozy. Já paramos tudo para receber. Ó, cafezinho na mão, Amei. tudo pronto, tudo maravilhoso. cozy. Eu amo esse copo. Tava tocando Taylor, já preparamos Tudo toda a temático, atmosfera. Uhum. Primeiro, parabéns, porque hoje saiu o seu livro novo, né? O Te Encontro no Natal. Yay! Tá liberado já. Eba, eu vi muito lá, obrigado. né, no Kindle. Tá um sucesso também. Parabéns pela matéria do filho ali, A do mandíbula Caim. de Caim. Mandíbula de... Parabéns também pela matéria, que foi Yes. incrível. Hoje eu tô muito feliz, porque hoje é um dia muito bom pra conversar com você. Sim, É um dia de muitas 1 milhão de conquistas. coisas acontecendo, é o melhor dia total. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, sério que eu vou conversar com ele no dia que sai o livro, no dia que sai uma matéria super bacana num jornal tão grande. E Melhor como que dia você tá se sentindo possível, com tudo arrasou. isso, assim? Você tá louco, empolgadíssimo. I'm overwhelmed. Então, geralmente, quando... É muito engraçado, porque geralmente ou eu tô vivendo uma fase muito tranquila, ou todas as coisas estão acontecendo juntas ao mesmo tempo. Esses são os dias em que tá tudo acontecendo junto ao mesmo tempo, e esse fim de ano pra creator é sempre um pequeno grande surto. Então, eu tô 24 horas por dia gravando e editando vídeo de 1 milhão de publicidade, parceria, vídeo pra divulgar o conto que saiu, e tem que diagramar o conto pra publicar e resolver as coisas da Amazon. E meu livro que eu tenho que terminar de escrever. Então eu ainda não parei pra pensar em tudo e tal e processar, então eu tô só entregando os jobs e tudo, mas assim que eu conseguir parar e ver tudo com calma, com certeza vai ser muito bom e eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Então, é isso, tô tentando dar conta de tudo, mas tô muito feliz ao mesmo tempo. Gente, o mês de dezembro, não só pelo fato de você ser um dos creators, né, um dos TikTokers, BookTokers mais aclamados do país, é seu aniversário logo em seguida. Você tem muita coisa. Eu fiquei assim, cara, como que ele tá tendo? É muita coisa. É um aniversário, é um livro, aí um monte de livro que ele tá escrevendo, e aí cobre Paraty, e cobre Flip, e volta pra cobrir outro evento, e aí vai no prêmio do Didi. Eu falei, gente, como que esse ser humano faz isso? Porque eu não saio de casa. O Thiago, assim, a Fábio aqui do lado, eu não consegui. Ah, Tipo, não. eu moro na Avenida Foi um pouco Higienópolis. irresponsável, talvez, da minha... Nossa, é muito pertinho! Talvez eu mesmo não deveria ter ido, né? Mas eu queria muito ir. Não, Atrasei tem que umas ir. publi, talvez. Mas eu queria muito ter ido e prestigiar e relembrar também os tempos de ator. Mas, cara, acredita que eu esqueci do meu aniversário? Eu fui lembrar que é meu aniversário semana que vem, quando eu comecei a preparar as coisas do e-book. Aí eu tava escrevendo, tipo, é porque meu aniversário é no Natal. E, tipo, meu aniversário é semana que vem. Eu não preparei nada, não vai ter nada de muito especial. Mas. Eu vou jogar aí no universo que uma festa sobrevivendo. surpresa tá vindo. Alguém tá vendo essa sua correria e aí já tá Amém, organizando meu tudo sonho. pra você. Pronto, jogamos pro universo. Meu sonho. Alvino, né, universo. Eu acho super válido fazer uma pausa pra ir no evento, sim. Também, até porque era um evento de teatro, né? Premia musicais da cidade de São Paulo. Então, é super válido participar, até para prestigiar os colegas também, artistas, né? E muitos que interpretam peças inspiradas em livros, né? Então, futuramente a gente não sabe. Então, é muito bom prestigiar os amigos. Receitas literárias, livro para escrever, resenha de livros, grava no TikTok, vídeos de conteúdo, publi. Aí tem que linkar o publi com o conteúdo, porque senão a internet não aceita, porque isso já é um fator, né, determinante. O conteúdo tem que estar atrelado ao publi. Se tiver só o publi, a internet não consome aquilo. Como que você se organiza nessa loucura? Ano passado eu não me organizei, e aí eu perdi o controle completamente, assim. No ano passado, quando eu tava na Bienal do Rio, foi desesperador, porque ao mesmo tempo que eu tava lá, eu tinha... E aí ele me ligava e perdi um monte de oportunidades legais, porque eu não dava conta de responder e-mail. Hoje
hoje tem a minha mãe trabalhando comigo, que é a melhor coisa do mundo que poderia ter acontecido. Ela organiza datas e agendas, ela que responde todos os e-mails, então é muito legal e é mais ou menos assim que eu me organizo, pela minha mãe. Mas eu tento sempre, agora eu tô tentando fazer cada vez mais esse filtro mesmo de privilegiar o conteúdo orgânico e de colocar o meu próprio conteúdo como prioridade mesmo, que é algo que nunca deveria deixar de ser, na verdade. Mas eu tento me organizar primeiro para atender as demandas da galera que me acompanha e que tá sempre pedindo por receitas e sempre pedindo por histórias e livros que eles querem que eu leia, e tentando conciliar também um pouco as leituras que eu mesmo quero fazer por prazer. Eu fico muito feliz que em todos esses anos, não só trabalhando com conteúdo, mas fazendo letras, eu ainda gosto muito de ler, por mais que seja estudo e trabalho hoje em dia, então eu sempre encontro um espacinho para falar de livros que não estão sendo tão falados na internet, que geralmente são coisas muito específicas que eu gosto de ler, então eu tento ir conciliando essas demandas com publicidade, com essas coisas que eu quero ler, então demanda muita organização, mas acho que tá funcionando. E eu também tô abrindo mais espaço para fazer coisas nada a ver no meu conteúdo. Eu sempre fui muito responsável com conteúdo e muito cuidadoso, mas nesse ano eu tô me divertindo mais e fazendo vídeos mais engraçados e leves e despretensiosos também. Então eu tô tentando equilibrar tudo isso, e organização é a palavra-chave, assim. Ainda não me organizo bem o suficiente, mas um dia eu chego lá. Não sei se um dia eu chego lá, mas chegar. A meta a gente tem. Não vamos por meta. Quando a gente atinge a meta, a gente dobra. Foi uma frase de uma grande pensadora contemporânea. Você sempre foi muito comunicativo, Thiago? Ou você foi aprendendo isso de acordo com o que você quis pôr pro mundo suas ideias, os seus gostos? Como que você sempre foi muito, assim, comunicativo, falou bem, lida bem com a câmera, né? Não, nem um pouco. Não sei muito bem. Foi algo que eu tive que desenvolver em 2 momentos, assim. Teve um momento em que eu tava vivendo a minha vida como uma criança, adolescente, pré-adolescente. Eu sempre fui muito fechado na minha, assim, sempre fui muito introspectivo, mas aí eu sabia desde muito cedo que eu queria trabalhar com teatro. E aí entrei em aula de música desde cedo, entrei em aula de teatro desde cedo. Isso me ajudou a dar uma destravada, mas as 2 grandes destravadas foram quando eu comecei a trabalhar de fato com teatro musical, e para quem não sabe trabalhar com teatro, ainda mais teatro musical, que é o nicho dentro do próprio nicho, contatos são muito importantes, e conhecer pessoas é muito importante. Então na época eu tratava quase como um job, assim, eu vou nesse lugar e eu vou ser simpático e conversar, mas isso ainda era muito desgastante internamente para mim, porque enfim, eu sou muito quietinho quando tá tudo desligado. Eu sou muito de boas. Mas aí depois teve o segundo rolê, que foi começar a criar conteúdo. E depois eu já tava criando conteúdo, mas depois que começou a pandemia, que isso virou uma profissão. E aí eu tive que começar a produzir 10 vezes mais. Eu tive que começar a fazer stories falando com a câmera do celular, coisa que eu não fazia. Foi legal, porque por um lado era algo que eu já queria trabalhar, que eu sempre quis trabalhar com audiovisual, antes como ator, hoje também produzindo e tal. Então foi uma imersão de passar 24 horas por dia exercendo isso. E é isso. Depois, quando eu voltei a frequentar lugares depois da pandemia, eu vi que já estava muito mais natural para mim conversar com pessoas. E foi algo que eu tive que trabalhar muito. É zero natural. Por mim, eu acordava mudo e ia dormir calado. Mas você não se considera uma pessoa que não gosta de sair de casa? Você é uma pessoa mais caseira? Muito, 100%. 100%. Daí talvez isso justifique um pouco o cozy vibes. Aquela coisa mais aconchegante, minha casa, né? Sim, total, completamente obcecado. E foi por isso, até mesmo depois da pandemia, que eu comecei a investir muito no meu quarto e realmente tentar deixar o meu quarto um lugar mais instant coziness e aconchegante, agradável. Só que eu acho que eu fiz demais, porque se deixar não sai do meu quarto a semana inteira. Mas é isso. De todas essas atividades que você tá exercendo hoje, que são muitas, né, fica visível, porque o creator, ele nunca é só o criador de conteúdo que vai ter a ideia, normalmente ele é o que tem a ideia, o que roteiriza, o que grava, o que edita, o que regrava, e o que manda para ser aprovado, para voltar e gravar mais uma vez, às vezes, e tem a parte da divulgação, então que você também escreve, enfim, tem aquele termo agora muito popular, né, quase um clichê para definir pessoas que trabalham com arte, um multiartista, um multitalento. Qual dessas atividades que você executa hoje, você vê como uma queridinha, assim, do seu coração, uma que você não pode deixar de fazer mesmo, assim, essa não dá para parar? Se fosse 1 ou 2 anos atrás, eu provavelmente diria escrita, porque sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi bastante e tal, ou as coisas que eu fazia com teatro, que sempre
sempre foram muito importantes para mim, principalmente a parte de música. Então eu sempre fiz aula de canto ou coral, ou estudei música e tal. Isso sempre foi muito importante para mim. Mas depois da pandemia que eu tive essa experiência de passar dias inteiros produzindo vídeos, produção audiovisual virou a minha grande obsessão e a minha grande paixão. Então hoje eu peguei esses dias, uma semana sem produzir vídeos para escrever meu livro. E foi absurdo de desesperador na minha cabeça, porque eu gosto muito de produzir vídeos, então foi algo que eu senti falta e senti saudade de fazer. Então acho hoje a coisa que me dá mais alegria de ver o trabalho pronto, que eu fico mais empolgado fazer todos os dias. Graças a Deus eu preciso fazer todos os dias, mas é produzir vídeos. Cada vídeo que eu faço, seja publicidade ou não, seja, sei lá, por qualquer motivo que eu quero fazer um vídeo, eles saem fundo do meu coração, porque eu me divido muito. E ano passado foi muito difícil por conta dessa desorganização minha. Eu comecei a perder esse gosto, porque virou mais obrigação do que qualquer coisa. Mas aí esse ano eu consegui recuperar isso. E agora eu tô muito obcecado por produzir vídeos e estudar produção audiovisual, e eu quero que eles sejam cada vez melhores e mais bonitos. E, enfim, eu sou obcecado. É isso. Isso é uma estética incrível de vídeo, e as redes provam isso, né? As redes provam isso, as pessoas estão ali o tempo todo dizendo isso, então acho que esse é a maior validação que uma pessoa que trabalha com arte pode ter quando o público tá dando esse retorno. Nossa, que vídeo lindo! Eu recebi um comentário hoje que era exatamente isso. O comentário era, moço, o melhor são as opções que ela deu. Moço, só tem duas opções. Ou você gosta muito do que você faz, ou você é um ator maravilhoso. E eu espero que eu seja os dois, né, no caso. Mas eu achei incrível esse comentário. Muito feliz. Mas tem sim um trabalho lindo por trás. Obrigado, muito obrigado. E eu acho também que o roteiro, ele não deixa de ser uma parte da escrita. Tá muito ali presente. Com certeza, sim. O roteiro, ele exige uma estrutura técnica de conhecimento para fazer um bom roteiro. E é uma das partes mais desafiadoras, ainda mais pensando num formato como os short videos do TikTok. Cara, é basicamente um trabalho de decidir o que eu vou deixar de fora do vídeo, porque é muito pouco tempo, muita informação, ainda mais quando eu vou resumir um livro ou quando eu vou ensinar uma seita. Se eu pudesse, eu ficava horas falando. Mas eu tenho ali agora, eu me comprometo a fazer o vídeo de pelo menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Então isso tá ajudando um pouco, mas mesmo assim é muito pouco tempo para eu passar uma experiência inteira de um livro. Então eu passo muito tempo no roteiro, pra conseguir achar esse lugarzinho e que as coisas vão funcionar. É bem doido. De entregar a história sem entregar, né? De criar o desejo sem o spoiler. Sim, exato. Você começou a ler muito jovem, porque você já, de fato é jovem, né? Você tem 20, vai fazer 25 anos. Vou fazer 25, isso. Então, só 7 anos mais velho. É porque quando eu falo pro pessoal, gente, eu não tenho 20 anos, eu já passei da casa dos 30, então... É que a carinha dá uma ideia, né? Dona Avon, o Rinil canta aqui antes dos 25, entendeu? Maravilhoso. Ai, você começou a ler muito jovem, mas sempre foi uma questão de gosto pessoal? Você sempre gostou? Era um refúgio para a cabeça? E eu pergunto isso porque eu não gostava muito de ler. Para as pessoas que me conhecem hoje, que não conheceu o Diorman adolescente, elas talvez não o reconheceriam, porque você me dá um livro, era uma coisa pavorosa. E dos meus 16 anos para frente, isso virou um hábito monstruoso, assim, de quero me isolar do mundo através dos livros, porque tem uma coisa em torno do leitor que é o seguinte: se eu estiver com o celular na mão, sentado na sala, passando o feed. Se tiver uma situação, a pessoa vai me interromper. Ela vai me chamar pra sair. Ela vai, principalmente família, ela vai querer te tirar de dentro de casa. O que é diferente quando você tá com um livro ali lendo, a pessoa olha e fala: não vou tirar a pessoa de dentro de casa. México Então, eu comecei a usar a leitura como um refúgio para não me tirarem de casa, porque eu sempre fui muito... claro que isso aí entra outras questões psicológicas, mas eu sempre fui muito, tipo assim, eu não quero ir pra rua, quero ficar em casa, só vou pra escola porque era obrigatório. Como que foi você entrar no mundo da leitura? Porque o Brasil não é um país que tem leitores, né? Então, não, nem um pouco, né? Acho que hoje uma pessoa que lê mais de 5 livros por ano já tá muito acima. Se fosse aquele rewind do Spotify, seria, não, acho que é One Rapid, né, que chama. Seria tipo aquele 1% que eles mostram de fãs de artistas. Se você que lê mais de 5 livros por ano, você é o 1% de leitores do Brasil. E a gente sabe que a gente é exceção, né? É muito doido. Mas eu cresci com uma livraria. Meus pais tinham uma livraria quando eu era pequeno. Então eles estavam sempre vendendo livros e tal. E aí não tinha como eu não ficar interessado tendo tanto livro na minha casa desde sempre. E eu tive algumas fases também de interesse de leitura. Então, quando eu era pequeno, é engraçado que eu já gostava do mesmo tipo de história que eu gosto hoje.
O primeiro livro que eu li foi O Gênio do Crime. E aí eu fiquei, obcecado. Uma história de mistério pra adolescente. Eu sempre achei que mistério e terror fossem coisas mais de adultos, tal. Eu já amava filme de terror. E aí eu conheci essa série, que é do João Carlos Marinho, que tinha vários livros de cozy mysteries infanto-juvenis. E eu lembro que eu ia na biblioteca, tava lendo e tal. Por sorte, eu venho de uma escola que sempre incentivou a gente a consumir arte, a conhecer arte e principalmente produzir arte. Acima de, sei lá, ir bem no vestibular, para eles era mais importante que a gente fizesse um sarau muito legal ou que a gente escrevesse alguma coisa do que a gente ir bem na prova. E isso foi fundamental para minha criação. Mas foi depois eu sempre tive muita dificuldade para fazer amizades quando eu era pequeno, mas aí depois da febre Crepúsculo e eu vi que, cara, isso era uma coisa que poderia me unir muito às pessoas, e eu entrei num vórtice absurdo. Eu era completamente obcecado, eu e as minhas amigas, que são minhas melhores amigas até hoje, então funcionou. Esse foi um passo importante. A gente lia todos os livros 1 milhão de vezes, e depois, quando eu conheci os Booktubers, foi que aí eu vi que a minha paixão exacerbada por leitura não era só minha, tinham mais pessoas, e aí eu conheci muitos livros novos que eu com certeza não conheceria se eu não tivesse encontrado eles, e aí eu fiquei completamente compulsivo. Foi por causa deles que eu entrei em letras e que eu comecei a escrever. Então tiveram esses fatores muito decisivos para hoje eu ser bem leitorzinho. Bem leitorzinho. Em média, você lê quantos livros por ano? Eu leio muito pouco, muito menos do que as pessoas acham que eu leio, mas eu leio por ano. Nossa, esse ano eu fui bem leitorzinho, viu? Acho que vai dar uns 70, o que perto de qualquer outro criador de conteúdo é muito pouco. Você acha pouco? A galera lê 200, 300 livros no ano. Eu não sei como é que faz, eu sou lerdo. Eu li acho que eu li 23 livros esse ano e eu tô me achando, assim, o leitor, Não, tá ótimo, o que tá movimenta a indústria literária. Eu vou ali na livraria da Vila, no shopping, eu tô lá, tipo assim, cara, eu movimento essa indústria. Você acabou com a minha alegria. 200 livros por ano. Mas geralmente é essa média, é o que eu costumo ler. Já li mais. Nossa, na época da faculdade eu ficava 3 horas dentro de um ônibus todos os dias. Teve ano assim de eu ler 100 livros no ano, era bem absurdo. Mas acho que agora essa média tá boa pra mim. Pra demanda de coisas que você tem que fazer também, eu acho que também. tá excelente. Qual que foi o primeiro booktuber que você conheceu? Porque o termo booktalker é novo, né? Instabooker é tudo novo. Os principais assim, que eu acompanhava era o Valer um Livro, que eu amava, me ajudou muito a estudar para o vestibular. E hoje a Tati e o Guto são meus amigos, eu fico muito feliz. A Pan Gonçalves e o Edu Silto, que é a grande inspiração por trás dos meus vídeos. Traços, gente, o que é aquilo? Assim. É maravilhoso, eu amo Submerso também. Submerso também. São livros que não saem do meu Kindle. Fica lá, tipo, ficam ali. Eu gosto de olhar pra eles e ver o selinho lá escrito lido. Eu tenho uma alegria de falar assim, nossa, que coisa, esse livro aqui foi tão especial. E total, eu acho que eu já li umas 5 vezes cada um. São muito bons. É muito bom. Os livros dele são muito bons. E o mais interessante é que quem acompanhava ele antes dele lançar os livros... Pega as refs, né? Tem várias refs. Sim, tem tipo, cara, que a pessoa consegue, com tanto talento, criatividade, transmitir a sua mensagem, as suas ideias, isso é muito bacana. E depois qual que foi o pontapé para você entrar no TikTok e falar assim, eu vou falar sobre livros na internet? Então, foram 2 pontapés. Primeiro, eu fui na casa de uma amiga minha que era atriz, e a vida dela começou a mudar muito de uns tempos para outros, nem sei fazer essa frase direito, mas ela começou a fazer umas coisas muito estranhas, tipo... do nada participando de uns eventos muito legais e do nada tendo muitos seguidores e pessoas chorando por causa dela. Eu fiquei tipo, do nada, ela não fez uma novela grande, não fez um filme, o que tá acontecendo? Aí eu fui na casa dela um dia e a gente tava conversando, acho que a gente ia no cinema, alguma coisa. Mas ela falou, amigo, antes de eu ir no cinema eu preciso fazer uma live, tudo bem você fazer comigo e tal? Aí eu tipo, X, tá bom. Quando ela entrou na live, eram milhares de pessoas acompanhando ela e seguindo ela e chorando quando ela respondia as mensagens. E eu fiquei tipo, o que é esse negócio? O que tá acontecendo? Aí ela me mostrou que era o Musical.ly na época, que era um aplicativo que a gente achava que era só de dublagem. Mas tinha muita coisa lá acontecendo, tinha uma comunidade muito jovem, sim, mas também muito engajada. E ela já tava lá fazendo conteúdo muito profissional. E eu achei muito legal. E aí ela me incentivou muito a criar minha conta, começar a criar. E eu sempre quis
quis estudar produção audiovisual. Eu sempre, quando eu fui entrar na faculdade, minha outra opção era rádio e TV. Eu sempre gostei de câmera, de filmagem, de edição e tal. E era legal porque na época era um submundo de fato, assim, era um mundo completamente paralelo. Então não tinha ninguém lá, não tinha minha família, não tinha meus amigos, não tinha ninguém que me conhecia. Então eu fiquei muito livre pra fazer o que eu quisesse, o que eu queria, e o público era muito jovem, então eles eram muito emocionados e receptivos. E em 2018, no finalzinho de 2018, eu vi que eu tava gostando muito daquilo, que eu queria realmente me empenhar, e vendo que já tinha amigos que estavam trabalhando com aquilo, estavam fazendo publicidades e estavam tendo um público que, pra quem trabalha com teatro, ainda mais teatro musical hoje em dia, isso acaba sendo importante. Esses números de redes sociais têm sido cada vez mais relevantes, por mais triste que isso possa ser. E aí, no fim de 2018, o Musical.ly se tornou o TikTok, e eu já tinha uma conta lá, mas foi nesse período que eu decidi que eu ia fazer um vídeo todos os dias e ia ver no que dava. Só que era isso, era muito diferente, assim, eram pouquíssimas pessoas criando conteúdo, eram pouquíssimas pessoas consumindo conteúdo também, então não existiam nichos, não existiam perfis especializados num determinado assunto. Todo mundo fazia de tudo, todo mundo fazia comédia, todo mundo fazia dança, todo mundo às vezes fazia umas receitas. Era mais a gente mostrando nossa vida e fazendo uns vídeos engraçados e divertidos. Até que em 2020, eu fiquei esse finalzinho de 2018 e 2019 fazendo esses vídeos, e enquanto eu tava na faculdade, enquanto eu tava trabalhando em teatro, mas eu tava gostando muito disso e de ter essa comunidadezinha em volta dos meus conteúdos, mas nada daquilo me representava, assim. Eu me acho uma pessoa zero engraçada, e então fazer vídeo de comédia a mim era muito chato, e era o que as pessoas queriam ver, na real. Mas aí eu já tinha um contato muito próximo com o pessoal do aplicativo, já tinha alguém cuidando da minha conta na época, e eu cheguei pra eles e falei: eu tenho essa ideia esquisita de por que eu não posso usar meu perfil para falar sobre literatura? Porque é sobre isso que eu quero falar, sabe? Eu tentava fazer umas resenhas no Instagram, eu tinha um blog com meu pai, eu já tinha umas tentativas assim, mas nada dava muito certo. E eu vi que lá podia talvez ter um caminho pra falar de literatura de um jeito divertido. E eles me deram muito incentivo, sentaram comigo, conversaram sobre como aquilo podia ser muito interessante e bacana num futuro próximo, quando o TikTok estourasse, caso ele estourasse. E aí nesse dia... Pois é. É que na época, né, ninguém sabia. A gente tava lá no barco que podia afundar ou podia se tornar um grande navio. E aí, naquele dia, eu postei... O dia que eles me convenceram de que essa era uma boa ideia, eu postei um vídeo resumindo Dom Casmurro em 30 segundos. E o vídeo foi o meu vídeo mais assistido. E as pessoas começaram a pedir mais, começaram a pedir outros livros. E desde aquele dia, eu nunca mais fiz conteúdo sobre outras coisas que não fossem livros, ou Taylor Swift, ou, sei lá, meus gatos. Mas... Tá tudo no mesmo balaio, se a gente for analisar bem, né? Um campo semântico, é quase o mesmo. Mas aí foi legal, porque eu fiquei muito tempo sendo esse único perfil de literatura no TikTok. E aí, em 2020, teve esse grande boom da pandemia, aqueles 15 dias que todo mundo baixou o aplicativo. Ali já começou a surgir mais uma galera falando de literatura. E, cara, hoje é uma comunidade zona, é muito bizarro. É muita gente. Eu nem sei, qual é o maior booktalker hoje? Você, né? O maior booktalker que eu conheço em número de seguidores é você, que beira 500 mil já no TikTok. Já, graças a Deus. Não, mas tem um pessoal bem gente grande. mais, Acho assim, que tem o Felipe Piled, tá com acho que 700 mil já. Uma galera chegando no milhão. Tem uma comunidade zona. Tem, ainda tem muita gente pra ver resumos de livros em 30 segundos e receitas literárias. Total. De onde você tirou essa ideia de linkar a literatura com a receita literária no audiovisual nas redes sociais? Porque a literatura a literatura e a receita, elas sempre estiveram juntas. Mas como que você brisou aí e falou assim, eu vou começar a fazer umas réplicas aqui de um bolo do Harry Potter? Pura piração, assim. Eu tive essa fase no TikTok em que eu era o único perfil de literatura, então eu não tinha muito em quem me inspirar pra criar conteúdos diferentes. E na época eu tinha muito na minha cabeça que eu tinha que trazer as pessoas pra literatura, as pessoas que estivessem no aplicativo, buscando por outras coisas. Então eu tinha um quadro que eu fazia que era filmes que são inspirados em livros e você não sabia, pra pegar a galera de cinema, ou games que são inspirados em livros e você não sabia, séries. Era difícil era difícil fazer o que a gente faz hoje, de, por exemplo, falar de um livro muito específico, falar da Colleen Hoover, por exemplo, que na época não muito mainstream. E aí era isso, não dava pra falar desses autores que são muito conhecidos no meio literário, no meio da galera que já lê. Eu falava de livros que já tinham virado filme, eu falava de Coraline, na época ainda falava sobre Harry Potter muito, hoje não falo mais, mas enfim, falava desses livros que viraram séries. E aí eu lembrei que há muito tempo eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre cozinhei muito, acompanhava muito a Dani Nossi, a Raíssa Costa, a Dulce Delight. Eu lembro que nesse
nessas minhas pesquisas de culinária, assim, quando eu tava pesquisando receita, eu encontrei um blog na época, e era um canal no YouTube também, de uma pessoa que chamava Denise Godinho, e chamava Capitu Vem para o Jantar, que era um blog inteiro só com receitas inspiradas em livro. Então ela pegava grandes clássicos da literatura e produzia as receitas. Então receita de Dom Casmurro, receitas da Virginia Woolf, da Clarice Lispector, até do Harry Potter. E ela tinha um livro, ela transformou isso num projeto muito legal e muito enorme. Mas eu pensei, se eu tentar fazer isso também, me inspirar nessas receitas da literatura pra pegar a galera que às vezes anda pra aprender uma receita e ver que, olha, essa receita aparece nesse livro aqui, esse prato aparece nesse livro, fazer a pessoa se interessar pelo livro também. Hoje a Denise também é minha amiga, ela é perfeita, eu amo essa mulher. E aí foi isso, a primeira receita que eu fiz foi um desastre e foi muito traumatizante. Mas eu fiz uma receita, a minha irmã, ela tem vários, minha irmã teve muito a fase dela Potterhead, e ela tinha aqueles livros, sabe aqueles livros paralelos que começaram a sair? Sim. O Guia de A a Z de Harry Potter, O Sim. Mundo Fantástico de Harry Potter, ela tem vários desses, e num desses livros tinha uma receita que era de um pudim de chocolate. Eu fui lá, comprei os ingredientes, me preparei tudo para gravar. Quando eu fui gravar, eu pensei, eu preciso pegar a parte do livro que aparece isso para dar uma embasada ali no meu vídeo, né? Eu peguei a câmera secreta e eu revirava do começo ao fim. Pesquisei de todas as formas que eu poderia pesquisar e essa receita não existia. Isso nunca foi citado em nenhum livro do Harry Potter. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Você acabou de desmascarar uma indústria. Acabei de desmascarar. Você é a Cris Flores. Não tinha a receita? Não tinha essa receita nos livros. Várias dessas receitas que tem nesses manuais, eles traduzem de um jeito, que aí a pessoa que traduziu o livro traduz o prato como outra coisa. Então ficam duas informações desconexas. A mesma coisa do sorvete de limão, da bala de limão, que tem uma grande polêmica por trás disso, na tradução de Harry Potter. E eu descobri que isso acontece muitas vezes, mas a parte boa foi que eu já tinha comprado muitos ingredientes, eu já estava assim, pronto para gravar, editar e postar aquele vídeo naquele dia, e precisava ser naquele dia, porque senão eu ia ficar muito irritado. Aí, para não perder a oportunidade, eu comecei a pesquisar muito sobre outros pratos que pudessem ser citados nos livros e que eu pudesse usar os mesmos ingredientes. E aí eu encontrei um mousse, nem era de chocolate, era de maracujá, eu tive que adaptar em A Culpa das Estrelas. Mas isso foi legal, porque nesse primeiro dia, eu já vi que além desses pratos clássicos, de tipo Harry Potter, ou de grandes clássicos como Dom Casmurro, Clarice Lispector, tinham muitos pratos citados em livros para jovens leitores também, e pratos que seriam legais de reproduzir. Então, no primeiro dia, deu tudo errado, mas eu já saí dele com ideias para zilhões de vídeos de receitas literárias, e essas ideias estão durando até hoje, graças a Deus. Eu amo produzir esses vídeos, até porque eu amo cozinhar, já falei isso. Então eu me divirto muito, eu acho bonito fotografar comida, filmar e fazer bonitinho. Então nossa, me divirto demais. Ai, que delícia, e aproveita, saboreia também, né? Porque se fica bom... Também, bom, porque se dá ruim, só você sabe que deu ruim, mas se dá bom, você... Mas se tá ruim eu não posso, eu não consigo. Porque eu sei que as pessoas em casa vão, ainda mais que eu falo pra uma galera muito jovem, eu sei que é um pessoal que vai, tipo, gastar dinheiro pra comprar os ingredientes e vai fazer a receita. Isso eu super entendo. Mas a receita às vezes ficou ruim porque você errou, não porque a Sim, receita é ruim. Gente, você é muito... Você é virginiano, Thiago? Não, você é capricorniano. Eu sou Capricórnio. Aniversário em dezembro. Gente, como você é rigoroso com esse conteúdo. Não gostei do sabor, não vou postar. Ficou ruim. Não vou postar. Mas eu super entendo essa questão da galera fazer, porque você sabe, quando eu te encontrei no Starbucks, eu te falei isso. Toda vez que eu te vejo em live, eu falo que você influencia diretamente as minhas leituras, porque eu gosto muito do gênero suspense e principalmente livros que têm boas heroínas, grandes heroínas. Eu gosto muito. Eu comprei um aparelho aí bem carinho, foi influenciado pelo Thiago. É verdade, é verdade. Deixa eu falar, assim, olha, eu fui indevidamente influenciado por você, porque eu achei que ficava... Tudo bem que hoje em dia eu uso, acho super útil, mas enfim.
Culpa do Thiago. Então eu super entendo verdade. esse receio, porque o influenciador, ele fala com as pessoas, gente, números são pessoas. Nas redes sociais, números são Isso é muito pessoas. bizarro. Né? Muito 200 e tantos mil bytes. pessoas É. pensando, olhando para aquela tela, tendo emoções diferentes, se identificando com o jeito que você fala, às vezes preenchendo um momento de solidão, às vezes trazendo alegria. Então, o influenciador, o criador de conteúdo, ele tem muito poder sobre as pessoas, e eu acho muito bacana quando ele tem esse bom senso de tipo, será que isso é uma boa influência pro que eu tô fazendo, pra quem tá me assistindo? Eu acho isso incrível. Quais foram suas melhores memórias literárias? Ai, que pergunta linda! Uau, memórias literárias. Eu tenho algumas. Uma delas é justamente o Lendo o Gênio do Crime. Eu lembro que eu tava passeando de carro com meu pai e eu fiquei sem falar com meu pai, porque eu tava muito entretido na história ali, bem obcecado, enquanto eu chegasse até o final. E é uma história genial. Leiam o Gênio do Crime. Envelheceu mal algumas coisas? Sim, porque foi escrito, sei lá, em 1940. Mas mesmo assim é uma história muito boa. E memórias literárias, uau, que lindo. Essas memórias, todas as memórias envolvendo o Crepúsculo, pra mim, são muito boas, muito boas. Foi, de fato, a primeira vez na vida que eu senti que alguma coisa me unia às pessoas e que eu tinha um grupinho ali que a gente tinha algum gosto em comum. Foi uma fase bem importante, assim. Mas por algum motivo, sempre que eu tento lembrar dessas memórias minhas com livros, eu lembro de uma fase que não faz tanto tempo, que foi a época de vestibular, ensino médio, que eu trabalhava em escritório. Eu era aprendiz na Sabesp. Quem não conhece a Sabesp é a empresa de saneamento aqui de São Paulo. Então era o meu dia inteiro estudando ou trabalhando, ou eu fazia técnico em administração também. Então era o dia inteiro focado em 1 milhão de coisas, porque eu tinha um vestibular aí. E a literatura, os livros sempre foram o meu momentinho pra mim, sabe? Então, eu lembro que eu lia muito a Agatha Christie na época do ensino médio, e eu lia entre uma aula e outra da escola, todo mundo bagunçando, conversando. No ensino médio eu não tive tantos amigos. Então, era o meu tempinho pra, tipo, ler mais um pouquinho daquele mistério. Foi a época que eu li John Green, e eu lia dia e noite todos os livros do John Green, e eu amava demais. E uma série fez parte da minha vida durante muito tempo, que é a minha série favorita hoje, que eu guardo com muito carinho. Todos os momentos que eu li esses livros, eu acho que eu já li... Cara, essa brincadeira, eu acho que eu já li umas 8 vezes essa série inteira, que é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Tá tudo virado, mas não dá pra mostrar. Eles ficam aqui num lugar muito especialzinho. Mas a gente já tá sabendo que você tem um feeling pra achar essas coisas. A gente já é. desenvolveu uma técnica. A memória aqui fotográfica. Foram livros que, por serem muitos livros, acho que tem uns 10 livros da série, eles são muito grandes, tem 500, 600 páginas cada um deles. São livros que me acompanharam, continuam me acompanhando por muito tempo, assim, eu passo muito tempo com cada livro. Parece que eu sou amigo da Beck, então são livros que me fazem rir demais e também sempre trouxeram esse lugar de conforto, de aconchego, de pertencimento. Então acho que são esses alguns momentinhos literários. Criar memórias literárias são muito fofas. Eu tenho algumas muito legal. Assim, eu indo trabalhar quando lançou Caçador de Bico, né? Era um outro vibes, eu indo lá lendo, e eu comecei aí tem aquela parte muito pesada do livro, de uma violência e tal, e eu na frente do cobrador do ônibus, eu chorando. Ai, não. Aí o cobrador falou, você tá bem? Livros fazendo a gente se humilhar em público desde... Eu falei, eu tô bem, moço, só tô muito triste com um cara aqui. Acho que essa. Maravilhoso. Livros têm esse poder maravilhoso de criar situações, Nossa, criar memórias, te levar para lugares que não existem aí, que a gente faz existir. Tem influenciador que eu acompanho hoje, que por mais, né, que a gente sabe que tem essas salvas aí do universo, da autora, não do universo, mas eu acompanho alguns criadores aí do universo de Harry Potter, e eles fazem esse universo existir. O Diego Krause, ele monta em uma vassoura e ele voa. Não, um dia eu entrei o meu amigo Luca da Nhanini, eu nunca sei falar. O Luca, meu amigo, ele tinha um servidor no Discord que tinha, sei lá, 1000 pessoas que passavam o dia interagindo, fingindo como se estivessem em Hogwarts. Foi a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. E como elas estavam 100% imersas naquele universo, mas ao mesmo tempo também fazendo a versão delas daquele universo. É muito doido pensar que um livro... Quem nunca se sentiu? A gente que é daqui de São Paulo, né, da capital de São Paulo, que tem esses dias que ficam muito cinzas, muito nublados, quem nunca se sentiu em Forks?
Que delícia. Quem nunca passou na frente de um prédio histórico em São Paulo e se sentiu em Forks, com aquele tempo nublado, você com aquele casaco, quando chega a fazer os seus 10 graus em São Paulo? Que a gente fica, meu Deus, que frio. Exatamente, É nossa, um passeio demais. pelo universo de Stephanie Meyer. Então, os livros são de fato esse paraíso pra gente. Total. Acho que você já respondeu quais foram os seus primeiros livros, né? O que você leu, as suas grandes influências. Hoje você já está virando aí uma referência literária, assim como o Eduardo virou para outros, Thalita Rebouças já está entrando no hall dos grandes autores jovens aí, para o público jovem. E como que você pretende guiar esse seu caminho daqui para frente, Thiago? Você quer focar na escrita, você é mestre em letras, você é um criador de conteúdo visual muito bom. Como que você vê os seus próximos passos, sei lá? A gente sabe que tudo muda, né? Uma pandemia provou isso de forma bem clara para 8 bilhões de pessoas. Mas como que você... O que você deseja? Vamos pôr aí, desejos de Natal. A gente está na época de Natal, né? Seu aniversário está chegando. Seus desejos de carreira para o Natal. Olha, Noel, Nossa, pode escutar. sabe que isso é... Tá ouvindo, cara? Isso é algo que tem tirado um pouco meu sono também, me preocupado um pouco, no sentido de eu quero continuar fazendo tudo, eu quero continuar fazendo tudo que eu tô fazendo. Eu gosto de tudo que eu tô fazendo, mas eu quero... Uma das coisas é poder fazer cada vez mais o que eu quero fazer, então eu quero poder cada vez mais produzir só os vídeos que eu quero produzir. E a sorte é que eu já tô fazendo isso com os livros. Eu fui muito receoso conversar com a editora, porque existia, e acho que ainda existe, da galera que ainda não leu o meu livro, que é a maior parte das pessoas do mundo, existia uma expectativa de que eu fosse escrever romance, ou uma história muito fofinha, ou, sei lá, algo bem jovem e soft, mas todo mundo achava... Eu achei que viria alguma coisa do tipo Hipótese do Amor, sabe? Sim, total. Uma coisa meio aquele dos vermelho, azul e branco. Vermelho, branco, sangue azul. Alguma coisa eu pensei que viria alguma coisa meio assim. Pois é. E era um pouco do que a editora esperava também, eu acho. Mas aí quando eu cheguei e falei que eu queria escrever uma história de mistério, eu queria escrever um cozy mystery, uma história com assassinato, com morte, mas ainda assim com receitinhas, com coisas legais, com protagonismo aquiliano, LGBTQIAP+. Eles toparam demais, e por mais que eu não tenha o tempo que eu gostaria de ter para me dedicar à escrita, os momentos em que eu tô escrevendo, eu gosto tanto do tipo de história que eu tô escrevendo, e eu tô basicamente escrevendo o livro que eu gostaria de ler. Pra mim é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, eu quero muito poder continuar fazendo isso. E é de onde saem as coisas mais originais, na verdade, né? Total, sim! As coisas mais originais saem de quando você senta pra criar aquilo que você gostaria que tivesse feito, que alguém tivesse feito e você não achou. Eu sei que é um pouco de privilégio também da minha parte, assim, cara, de uma editora chegar e me dar real um voto de confiança de eu poder escrever o que eu quiser. Isso é muito legal, de me contratarem sem eu ter o livro escrito ainda. Então, eu quero muito aproveitar essa oportunidade, que eu sei que é tão... Mas também é válido única, lembrar, né? que é um privilégio muito batalhado, porque não é fácil você se graduar e trabalhar, fazer um mestrado. A gente sabe como é difícil galgar esses caminhos. Então, não é que a editora chegou e te deu um cheque em branco, você entregou um background muito grande para essa editora também, falar, tipo, ok, seu know-how é muito bom, então vai, mostra isso pra gente. Porque às vezes, né, criador de conteúdo, a gente não se reconhece como quem faz algo. Nossa, eu 100%. Principalmente 100%. que o universo do criador, o universo particular do criador de conteúdo, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. No seu quarto tá você, seus livros, a Taylor te olhando, seu gato pulando e só. E nenhum deles fala. Nenhum deles se comunicam diretamente com você. Só o gato que é animado. O resto é tudo inanimado. Então, você acaba... né? Isso para quem cria como você histórias, narrativas e para envolver as pessoas é maravilhoso, porque acaba tendo um espaço de silêncio e reflexão. Mas, por outro lado, como humano... Às vezes é muito. Às vezes eu só preciso sair de casa e sei lá, ir para um café e ficar vendo as pessoas no café e copiar a história dela. Mas tem muitos lugares, é verdade. Mas é isso, acho que eu quero poder continuar contando essas histórias, mas ao mesmo tempo eu tô completamente obcecado por audiovisual e apaixonado. E eu penso em fazer cada vez mais projetinhos
projetinhos pensados e projetos grandes e séries de vídeos que nem eu tô fazendo com a Mandíbula de Caim, que 20 dias eles venderam 60 mil exemplares. Isso é Eu tô muito com um aqui bizarro. que a editora mandou, e aí Ai, tá, que eu demais. tô assim, eu olho pra ele, aí eu lembro de você, eu falo, eu não vou ter essa coragem. Eu só olho pra ele e falo, eu não vou ter essa coragem. Thiago, porque de verdade, como criador de conteúdo, eu não entendo como você consegue ler, colocar aquilo em vídeo, depois ir gerenciar tantas redes sociais, e aí na sua insanidade sana de um jovem com toda a disposição do mundo, você ainda inventou de aprofundar um conteúdo diferente no seu YouTube, que eu estou viciado e já estou sentindo falta. O último que eu assisti foi o do Respondendo Alguma Coisa do BuzzFeed. Então, assim, Sim! eu sempre panfleto Sidney Sheldon. Então, por favor, senhor Thiago, nas suas férias, leia Se Houver Amanhã, nunca li do Sidney nada. Eu Sheldon. nunca li nada. É um autor velhinho, ele já faleceu, mas ele escrevia heroínas maravilhosas, lá em 1900 e bolinhas. Mulheres que viajavam o mundo para roubar grandes museus. Você vai amar esses livros. Uau! Leia Sidney Nossa. Sheldon, dê um Google no nome dele. Eu precisava, ploma. Pode ler, você vai amar, eu tenho certeza. É muito bom. Nossa, tudo! Me passa 3 que você mais gosta. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre conhecendo o Sidney Sheldon. Fazia Uau. muito tempo que eu queria conhecer. Era Conheço, a motivação que eu precisava. E ele é incrível como ele também vende muito livro, e mesmo depois de ter falecido, ele deixou muitas obras incompletas. E aí teve Que demais! tem uma mulher que tá dando as obras dele, a Tilly alguma coisa, que tá dando continuidade às obras dele. Mas eu vou te passar 3 Incrível, livros não dele fazia que são, ideia. assim, poderosíssimos, que são livros que viajam o mundo. Então, tipo, a história... Ele tem uma escrita muito foda, porque ele não vai contar só a sua história. Pra contar a história do Thiago, ele vai contar a história do pai do seu pai, pra contar a história do seu pai, legal. pra como seu pai conheceu a sua mãe, pra chegar na história do Thiago, que vai ser o grande protagonista do livro. A estrutura de escrita é muito boa. Panfletei, tá? Uau! Não, arrasou. E conseguiu me convencer a ler. Agora eu quero o vídeo lendo 3 livros do Sidney Sheldon, vem aí. Eu venci. Já que a gente falou de indicação literária, a minha indicação literária desse vídeo, claro, fica aí, já foi de início, né? Te Encontro no Natal, que é o nosso grande lançamento, que tá na Amazon, nos leitores digitais, né, e tal. Você pretende compilar isso um dia para lançar no físico? Ai, seria meu sonho, meu sonho. Eu quero muito. Eu tinha muito essa vontade. E aí, o Te Encontro no Natal é uma dessas compilações, né? Eu reuni 3 contos que eu já tinha publicado antes, mas por mais que eu gostasse deles, foi o Thiago de 15, 16 anos que escreveu. Então, tinha passado ali um pouquinho do tempo. Aí eu revisitei esses contos, editei, revisei e fiz novas versões deles, versões estendidas, melhoradas, só que mesmo assim foi bem difícil decidir publicar eles, porque hoje eles já não me representam mais, nem como pessoa, nem como escritor. E tem questionamentos aqui que eu fiquei, gente, como eu era idiota na época, como eu era trouxa, né? Isso nem é uma questão. E aí eu depois dessa experiência desse book aqui, eu pensei que acho que eu quero fazer coisas novas daqui pra frente, e cada livro possa ser um relato das minhas novas versões, o que eu acho muito legal. Mas voltar para esses contos e publicar isso agora, além de ser muito especial, porque, enfim, a minha tradição de todos os anos lançar algum conto de Natal, alguma coisinha natalina, também para comemorar meu aniversário, me deu a certeza de que eu quero fazer um grande projeto natalino. Eu quero que o meu próximo livro seja um livro 100% ambientado no Natal, um mistério no Natal, quem sabe. E, sei lá, Natal é tão importante para mim, então não sei se uma reunião desses contos ou dessas histórias que eu já escrevi, não sei se eu faria de novo, acho que não, mas novas histórias natalinas e grandes histórias eu quero muito fazer. Mas uma edição impressa talvez saia. Talvez, quem sabe. Jogamos pro universo mais uma vez. É uma grande referência. Gosto muito, acompanho. Obrigado pela conversa, obrigado pelo seu tempo. Que você adore mais e mais e mais e leve muito mais leitores às livrarias, porque acaba que o resultado final do seu trabalho é uma utilidade pública. É uma utilidade pública. É muito bizarro pensar nisso. De fato. Quanto mais leitores a gente tem, mais transformação a gente vai gerando na sociedade de modo geral. E você um agente transformador da leitura e nós somos muito gratos pelo seu tempo, por você ter conversado com a gente. Delícia. Ainda mais com perguntas tão legais e assim, que estão gostosinhas de conversar. Foi um prazer. Muito obrigado, de verdade. Sucesso. Parabéns já antecipado.
E Valeu, obrigado. obrigado, pessoal que está assistindo aí também, pessoal que está ouvindo no Spotify, seja onde vocês estiverem. Obrigado. Leiam, vá lá no perfil do Thiago, o Thiago Valente, né? Arroba o Thiago Valente em todas as redes. Todas as redes. Essa entrevista também vai estar lá no site do Cansei de Ser Pop, muito em breve, porque o Thiago é nosso Que destaque do chique! Natal. Obrigado a todo mundo agradeço, que muito assistiu. obrigado. E até a próxima, gente. Tchau, gente. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da entrevista? Mais uma vez, não esqueçam de deixar aquele seu like, de comentar, curtir, compartilhar e mandar para seus amigos leitores. Um grande beijo e até o próximo episódio.